Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de palestra do nosso Grupo Espírito Viana de Carvalho, de Ipó, Ceará. Hoje contamos com a presença do nosso amigo e irmão Newton Souza, e eu desejo que os bons espíritos te iluminem e te intuam para que a gente possa ouvir o que precisamos ouvir. Passo a palavra para nossa querida Laurinha, para nos preparar com a prece inicial. Em seguida, Nilton, você pode começar e dar continuidade. Boa noite, queridos e amados irmãos. Faço um convite a todos para que nessa prece inicial nós possamos nos conectarmos, possamos nos ligar primeiramente aos nossos mentores espirituais, que possa nos ligar também a Deus, nosso Pai, ao nosso querido e amado irmão Jesus. Que cada um de nós possa receber a luz necessária para nós aprendermos e termos a oportunidade de expandirmos nossa consciência. Peçamos em especial por todos aqueles que necessitam desta palavra hoje, a todos os irmãos desencarnados, que eles possam receber a luz divina dessa boa orientação que nós receberemos na noite de hoje. Que os mentores espirituais da nossa casa, Viana de Carvalho, nosso coordenador, que todos os espíritos bondosos e misericordiosos que cuidam mais particularmente da nossa casinha, possam estar conectados a cada um que aqui se encontra. E a todos os irmãos desencarnados que também foram convidados para estarem conosco neste trabalho de hoje. Que Deus, na sua vontade infinita, esteja no coração de cada um de nós e que o amor possa ligar-nos à bondade e à sua misericórdia, que assim seja. É com você, Nilton. Que assim seja. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. A palestra, que foi uma solicitação do grupo, e aqui manifestamos a nossa alegria de, pela primeira vez, estar em contato com o Grupo Espírita Viana de Carvalho, representados aqui, especialmente aí pela Paula, pelo Samuel, pela Laura, que fez a nossa prece. Nós queremos aqui realmente manifestar o nosso espírito de fraternidade, de alegria, pela existência desse grupo espírita, e rogamos a Deus que esse grupo possa produzir frutos de esclarecimento, frutos em que o estudo possa estabelecer a libertação das pessoas, principalmente a libertação da ignorância. Por que Pedro não curava antes? Já pararam para se perguntar por que Pedro não curava antes? Enquanto estava com Jesus, Pedro não curava. Não há nenhuma notícia de algo assim. A única insinuação que é feita é que eles tentaram, os discípulos, e não há nenhum registro do nome dos quais tentaram, eles tentaram doutrinar um espírito. Na época não havia muito espaço para o diálogo com os espíritos, porque Jesus ficava muito preocupado. Todas as vezes que esses espíritos se manifestavam, eles já se manifestavam dizendo que Jesus era o Messias. E essa informação era muito perigosa. Essa informação poderia apressar a morte de Jesus.
Existe um autor chamado Reza Aslan, que fala de Jesus como zelota, em que ele diz que pelo menos 4 messias anteriores a Jesus tinham sido executados. E quando Pedro reconheceu em Jesus o Messias, Jesus recomendou que eles não falassem aquilo para ninguém, que eles guardassem aquilo consigo próprio. Ele disse: olha, Pedro, foi o Espírito que te revelou essa verdade, mas recomendou que não contassem a ninguém. Porque Jesus, durante o seu ministério, ele, durante várias vezes, ele quase foi assassinado. Para vocês terem uma ideia, os próprios nazarenos, conterrâneos de Jesus, porque ele não estabelecesse processo de cura mais ostensivo naquela região, quiseram jogá-lo de um precipício. Por diversas vezes, na Judéia, a província da Judéia, os judeus radicados, os judeus religiosos, quiseram matar Jesus. Tanto é que, em outra ocasião, os discípulos estranharam Jesus querer voltar lá, porque todos sabiam dessas tentativas de matar Jesus. Não foi só naquele momento em que a multidão gritou Barrabás, ou naquele momento do julgamento com Pilatos, ou daquele momento em que Jesus foi julgado no Sinédrio, ou decorrente da traição de Pedro. Antes mesmo tentaram matar Jesus várias vezes. E ele vivia se reservando ao tempo certo, digamos assim. Na sua presciência e paranormalidade crística, ele se reservava o momento ideal. Você vê que Pedro era aquele impulsivo. E você vê que eles andavam armados. Por incrível que pareça, Pedro andava com uma espada. E quando o soldado Malco tentou tomar Jesus de assalto, depois do beijo ou ósculo na face do Cristo, os judeus, e isso é prática até contemporânea, se beijavam no rosto. E quando Judas beijou Jesus no rosto, Jesus disse: me traz com um beijo, amigo. E Malco avançou na direção de Jesus. E foi nessa ocasião que Pedro desembaiou a espada e cortou a orelha de Malco, feriu Malco. Jesus olhou para Pedro e o repreendeu. Sabe o quê? Aqui dando uma força, fazendo uma coisa. Mas vai vender o que aqui? Ele tomou da orelha de Malco, colocou novamente no lugar e, através de um processo curativo espetacular, ele refez a região, ele refez. E olhou para Pedro e disse: olha, coloca a tua espada de volta, porque quem com a espada fere, com a espada morrerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então Jesus advertia para a não violência, a necessidade da não violência, a necessidade de não usar a espada contra o outro. Esse momento é bastante significativo, no sentido da gente dizer que Jesus era um pacifista, e no sentido da gente afirmar em alto e bom tom para todos, mesmo aqueles que discordem, Jesus era contra armas. Jesus era contra o uso de armas. A verdade é que nós vamos perceber que durante o ministério do Cristo, não há uma só informação precisa, ou detalhada, ou vaga, que fale de algum apóstolo curando. Volto a dizer, o único momento em que a gente ouve algo parecido com isso é quando os discípulos disseram assim: mestre,
nós oramos e não conseguimos expulsar esses espíritos. E Jesus disse: há espíritos que só são expulsos com muito jejum e muita oração. Se a gente estudar Allan Kardec, a gente vai perceber que Allan Kardec separa algumas reflexões sobre a autoridade moral do evocador. Porque sem a autoridade moral do evocador, o espírito não consegue escutá-lo. Sem a autoridade moral do evocador, o espírito não dá credibilidade àquela orientação ou àquela fala. Sem a autoridade moral do evocador, o espírito brinca, teatraliza, faz chacota, diminui, coloca uma grande máscara, ri. Então, a necessidade do exemplo e a necessidade de uma vida reta era o que Jesus estava recomendando quando ele falava: há espíritos que só são expelidos com muito jejum e muita oração. É o único momento que a gente escuta alguma insinuação dos discípulos de Cristo tentando fazer algo semelhante ao que ele fazia. Porém, fora isso, não há nenhum outro registro. Nos parece, e isso tem o seu fundamento, que somente depois que Jesus partiu, e somente depois que Jesus atuou livremente fora do corpo físico, e, sobretudo, somente no dia de Pentecostes, é que nós tivemos ali uma sessão mediúnica, uma espécie de sessão mediúnica com manifestação xenoglóssica. A xenoglossia, estudada por Ernesto Bozzano, trata da manifestação dos espíritos em diversificados idiomas, mas nós estamos falando de línguas estrangeiras e não línguas estranhas, como algumas bíblias equivocadamente traduziram. O termo estranho também tinha a ver com o estranho ou o estrangeiro. Por isso, a usança dessa palavra. Por isso mesmo, os viandantes de Jerusalém escutavam e entendiam o que os discípulos estavam falando. Esses homens não são judeus? Por que falam em nosso idioma? Foi a surpresa, porque Jerusalém era um entreposto comercial. Muitos estrangeiros circulavam por lá e, de repente, línguas de fogo pairaram sobre as cabeças dos apóstolos. Eu não sei se vocês já viram alguma filmagem que foi registrada por um videoamador de duas luzes que entraram pela janela onde Chico Xavier estava internado no hospital. Não sei se vocês já viram essa reportagem, mas é impressionante, porque é bastante visível e parece fogo. Me fez lembrar as línguas de fogo que pairaram sobre as cabeças dos apóstolos. Aquele momento, me parece, um momento de afloramento mediúnico coletivo. Eu conheço um caso de um médium cuja mediunidade só aflorou aos 27 anos de idade, depois que a mãe dele desencarnou. Também conheço o caso do pastor Edward Irving. Edward Irving era um reverendo e ele fazia pregações. E ele teve uma vertigem e a mãe dele se manifestou através dele. E muitas pessoas diziam: o demônio prega melhor do que o pastor. Porque as pessoas não imaginavam, na sua cultura protestante evangélica, que fosse possível aquele transe, aquele fenômeno, que acabou dando origem a um livro intitulado A Vida Além do Véu, publicado pela Federação Espírita Brasileira.
pastor médium, em que a mãe falava do mundo espiritual com descrições muito semelhantes às de André Luiz e a de Camilo Castelo Branco, através da médium Ivone Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida. Curioso é que esses livros todos foram produzidos na década de 40, e curioso é que eles convergem, e são médiums que não tinham contato um com o outro. Inclusive, o mais curioso é o do reverendo, né, Gevali Owen, como também do reverendo Edward Irving. A verdade é que a gente precisa entender que depois que Jesus parte para o mundo espiritual, ele potencializa a mediunidade latente que já existia em seus discípulos. Ele fez isso através do Pentecostes e ele também fez isso através da estrada de Damasco, quando ele foi buscar o seu perseguidor, Saulo. Naquele momento, Saulo teve o seu primeiro afloramento mediúnico. Não há registro nem no livro Paulo e Estevão de que antes desse episódio da estrada de Damasco ele visse espíritos ou ele promovesse curas. Foi naquele momento da estrada de Damasco que sua mediunidade aflorou. Para entender essa passagem sobre a sombra de Pedro, nós precisamos entender que fisicamente a sombra em si não existe. A sombra é o efeito da luz no corpo opaco. Mas a sombra em si não existe. Na verdade, as pessoas da época, sem o conhecimento científico, acabavam pensando que se tratava da sombra de Pedro, quando, na verdade, era a irradiação energética da sua aura, a chamada aura, que já tinha sido identificada antes mesmo do Espiritismo por muitos videntes, por muitos místicos, por muitos estudiosos, muitos ocultistas, teósofos, muitos rosacrucianistas já falavam da aura. É esse halo energético que existe em torno de nós. E que nos santos da Igreja Católica era colocado com aquela auréola na cabeça. Alguns pesquisadores e médiuns videntes chegaram a identificar que a região da cabeça e das mãos são as regiões de maior irradiação desse potencial energético. Então não era a sombra de Pedro, mas a sua aura. Nós sabemos das pesquisas que a NASA andou fazendo com Chico Xavier. E naquela ocasião, determinados parapsicólogos norte-americanos tinham uma aparelhagem que, segundo eles, eram capazes de medir esse campo de radiação energética. E alguns teriam registrado que a aura de Chico Xavier ela alcançava um pouco mais de 10 metros, querendo dizer que quem chegava a 10 metros de distância de Chico Xavier já sentia uma emoção, uma atmosfera psíquica diferente. Glória Menezes, quando fez a primeira entrevista com Chico, que ele começou a fazer as respostas, ela disse que não conseguiu se conter. E tiveram que parar a gravação, porque ela só chorava de emoção. Um amigo nosso, Reginaldo Souza, conhecido do movimento espírita, visitou o Chico um tempo antes aí do Chico desencarnar. E ele disse que se sentou, conseguiu se sentar no banco lá de trás. E ele disse que não entendia, mas o ambiente tinha uma outra atmosfera completamente diferente. Da que ele vinha, de como ele vinha, da rua, de onde ele estava. E ele também foi envolvido numa emoção incontida, a ponto de também chorar, dizendo ele que tem muita dificuldade para chorar. Mas ele disse que chorou feito uma criança. Há quem diga que isso é psicológico, mas diante das evidências e diante dessas pesquisas, a gente começa a compreender que não se tratava da sombra, mas
desse campo energético que os indivíduos entravam em contato. Eu lembraria a vocês a mulher hemorroísa que tocou na barra do manto do Cristo. E eu perguntaria a vocês o seguinte: era a barra do manto que tinha a fonte da cura? Não era a barra do manto. Ela usou o manto como ponte psíquica. Na verdade, o que estava em jogo, o que estava ali, era a presença do Cristo. Era a fé dela que acessava aquela fonte inesgotável de fluidos balsâmicos e curadores. Então, para entender essa passagem, nós precisamos estudar o capítulo 14 de A Gênese. O capítulo 14 de A Gênese é um verdadeiro tratado que Allan Kardec elaborou, mediante suas pesquisas a respeito dos fluidos e dos tipos de fluidos, de como esses fluidos podem ser alterados em temperatura, em até mesmo sabor, em cor, como esses fluidos podem ser com aqueles homens mais inferior do que outras pessoas. Newton? Newton, me escuta? É bom dizer isso. E agora, vocês estão me escutando bem? Estou sim. Agora Ok. sim, Newton. Eu tinha parado Perfeitamente, viu?
Começou a falhar, Nilton, Eu tinha quando parado. você perguntou sobre... Eu vi da mulher hemorroída para Pronto, foi cá, não aí escutei mais mesmo, nada. Acre. Da mulher Foi, quando hemorroída, ela né? pegou na barra, né, da roupa. Isso. Falhou aí, Nilton. No exemplo da mulher, ok. Compreender isso, porque há muitas pessoas criando rituais para fazer trabalhos de cura. Tem muita gente criando uma série de cultos exteriores e usam pedras, e usam cores, e usam roupas especiais, e usam palavras específicas, achando que isso vai acrescentar alguma coisa. Só uma coisa cura: o potencial fluídico, o potencial energético, a existência verdadeira e efetiva da mediunidade de cura. Nós respeitamos as pessoas que recorrem a essas práticas, mas nós precisamos asseverar que elas não são práticas espíritas. Verdadeiramente não são. Nós conhecemos muitos espíritas que fazem terapias alternativas e nós respeitamos o livre-arbítrio, porém, no espiritismo é só a fé. Pela fé. Sem nada exterior, sem nada externo. Então a gente nota que a mediunidade apostolar estava sendo usada como instrumento de propaganda do Evangelho. Através das curas, muitas pessoas iam até lá. Mas com que objetivo? Qual era o objetivo dos benfeitores espirituais responsáveis pela propagação do Evangelho no mundo? O objetivo não era curar corpos. O objetivo era fazer essas pessoas escutarem a mensagem. Era fazer essas pessoas usarem a mensagem para sua própria conversão espiritual. Era fazer essas pessoas evoluírem com a mensagem do Evangelho. Porque há muitas pessoas que trocam as coisas e colocam como primordial a cura do corpo. E esquecem de cuidar da própria alma, de ser menos egoísta, de ser menos orgulhoso. Está travado, viu, Nilton? A gente não está te escutando. Então, como nós dizíamos, a propaganda do Evangelho estava se dando através desse instrumento chamado mediunidade,
que aflorou nos mais diversos discípulos e, naquela ocasião, permitia que as pessoas acorressem a eles, buscassem esses discípulos. Naturalmente, essas pessoas estavam preocupadas em curar suas enfermidades, porém, elas acabavam sendo tocadas para essa propaganda do evangelho, com o objetivo de que esse evangelho pudesse contribuir com a sua transformação moral, com o seu desenvolvimento espiritual. Eu vou abrir espaço agora para perguntas, e aí vocês ficam à vontade, o Samuel, ou a Paula, ou a Laura, administram aí esse momento de perguntas, por favor. Existe um recurso no Meet em que você levanta o braço, né, ou então você escreve no chat, né, se alinhando aí para a pergunta, e o Samuel, né, vai permitindo a pergunta de cada um. Boa noite a todos, muito esclarecedora a sua palestra, muito boa, muito bom te ouvir. E eu quero só fazer uma observação, não é nenhuma pergunta. É que as últimas palestras que eu tenho assistido, os evangelhos, todo o conteúdo espiritualista, digamos assim, vem tratando essa temática do despertar, da reforma íntima. É que bem no início da sua fala você falou aí que a nossa moralidade, ela tem tudo a ver, né, com a nossa relação espiritual. Se não temos uma moralidade elevada, nós não atrairemos bons espíritos, e quem é médio acaba também não tendo sendo receptor de uma boa mensagem, levando uma boa mensagem, se nossa moralidade não estiver ali em constante evolução, né, em constante reparo. Digamos, Paula, que contribui, tá? Mas você vai ver mensagens muito boas através de médiuns imperfeitos. Allan Kardec deixou isso muito claro. Existem os médiuns que são moralmente imperfeitos e que trazem alguns problemas, algumas dificuldades. Porém, eles têm uma mediunidade cujo mecanismo permite a comunicação, e alguns espíritos acabam se submetendo a passar mensagens através deles. O objetivo da mensagem é também iluminar o próprio médium, a fim de que ele possa refazer o caminho e retomar o caminho. Então, a moralidade não é uma condição indispensável, porém, ela é uma condição que contribui profundamente para que o médium continue produzindo com qualidade. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: o médium, sem o exercício do seu trabalho espiritual, de moralização, ele vai ter uma mediunidade que terá um limite no tempo. O médium que usa a mediunidade para crescer, para evoluir como ser humano, como pessoa, como espírito, ele consegue fazer com que ele avance no tempo com essa mediunidade. Alguém administra aí as perguntas que possam estar chegando no chat, por favor? Pronto, muito obrigado pela resposta. Eu posso administrar, sim. Donivaldo fez a seguinte pergunta: todos os que foram curados não adoeceram outras vezes? Não há como dizer isso diante dos registros bíblicos que não existem, tá? Mas a gente sabe que Jesus dizia para cada um: vai e não tornes a pecar, para que não te suceda o pior. Ou seja, Jesus estava deixando claro que as enfermidades são responsabilidade espiritual nossa, e que a cura que ele promoveu era o resultado da misericórdia divina. Porém, se o indivíduo prosseguisse, ele com certeza voltaria a ter outro problema, ou algo pior. Veja que em outro momento ele disse que algumas pessoas são assim: você retira um espírito, mas se a pessoa não limpa a casa, aquele espírito se junta a mais 7 e eles voltam e tornam a fazer morada. Jesus deixou também tão bem claro
que a necessidade da transformação do obsidiado, ela é condição indispensável para que ele se liberte da obsessão. Pronto, temos outra pergunta aqui de Ana Clébia. Allan Kardec foi curado dos olhos pelo magnetismo, de um problema que ele tinha nos olhos? Allan Kardec foi curado do fígado. Ele tinha um problema no fígado e acabou recorrendo a um magnetizador na França. Inclusive, na época, os magnetizadores cobravam financeiramente a consulta. Certo. Se mais alguém quiser fazer pergunta, pode ligar o microfone e fazer, ou colocar no chat aí que eu leio. E só lembrando, eu coloquei aqui também no chat o link que você falou sobre a luz que entrou na janela do quarto de Chico. Quem quiser assistir, tem um link aí no chat para ver. Maravilha. Samuel quer falar. Pode falar, Samuel. Liga o microfone. É o do Mente e Consciência. Boa noite, Niltinho. Boa noite, querido. A gente vê muitas pessoas buscando muito atrás do Dr. Fritz para curar aquilo, outro, e a gente vê algumas práticas meio estranhas, como, por exemplo, ele recomendar cromoterapia. Qual é a eficácia disso, na verdade, hein? O espiritismo, ele tem a função de nos libertar da matéria. Se nós estamos buscando algo espiritual, ainda nos utilizando de recursos e artifícios materiais, nós não estamos vivenciando o mecanismo espiritual que o espiritismo propõe. É tão libertador que Jesus falou até da futura inexistência de templos, porque o homem adoraria a Deus em espírito e em verdade, e o altar seria o coração do próprio homem, sem templos de pedra sobre a terra. O espiritismo, que confirma tudo quanto Jesus houvera dito, ele afirma a mesma coisa. Existem muitos Fritz, como existem muitos Joãos e como existem muitos Josés. Inclusive o nome Jesus também era um nome extremamente comum. Até Barrabás tinha um nome de Yesu, ou Yeshua, como alguns gostam de pronunciar. Então, desse modo, nós precisamos colocar como crivo a análise kardeciana. A gente precisa se utilizar do Livro dos Médiuns para verificar até que ponto é Fritz ou não é. Até que ponto Fritz possa já ter deixado de atuar sobre a Terra. Até que ponto não é outro espírito se passando por ele, e assim sucessivamente. Porque existem tantos médicos no mundo espiritual que desejam fazer trabalhos através de diversos médiuns, e é curioso que o imaginário do movimento espírita só pense em Sheila, Bezerra, Fritz. Sheila, Bezerra, Fritz. Me perdoem, mas há muito mais mistificação, há muito mais animismo e há muito mais fantasia e imaginação. Existem médicos anônimos no mundo espiritual que nem o nome deles querem dizer. E eles atuam. Existe um médico chamado Dr. Amadeu Furtado. Existe um médico chamado Dr. Miranda. Existe um médico chamado Dr. Hausen. Existe um médico chamado Dr. Alfred Lutz. Existem médicos outros que são anônimos. Eles não são médicos famosos que trariam holofotes aos médiuns. Então, nós precisamos avaliar com muito crivo.
toda e qualquer mediunidade precisa de pesquisa. E cura não é placebo. E quando há mediunidade de cura, a cura é imediata. Ela não precisa de 15 sessões. Se há verdadeira mediunidade de cura, ela não precisa de 3 sessões. Ela é imediata. É essa mediunidade de cura que Allan Kardec pesquisava. Não é a que a gente vê hoje em dia. Professor Newton, de antemão, eu fico muito feliz em revê-lo. Me chamo Tiago, não sei se o senhor lembra de mim, muita gente já passou pela sua vida. Eu passei pela sua vida nos bancos do Colégio Farias Brito em 2004, 2005. É uma Professor é que nem satisfação. farinha, né? É uma satisfação demais, assim revê-lo. E eu até fiquei um pouco reticente de fazer essa pergunta, porque é uma dúvida que me vem à mente há um bom tempo, e eu acredito que seja uma oportunidade ímpar perguntar ao senhor nesse momento. Quando você tirar o senhor, eu vou pensar se eu respondo. Mas, professor, deixa eu lhe perguntar. A questão, já que a gente está falando de cura, de mediunidade, a questão que abalou o Brasil como um todo, até mesmo o mundo, Sim. do médio João de Deus. Sim. As curas, o trabalho espiritual, ali em Abadiânia, e a gente vê que na época, assim mesmo, do auge dele, muita gente do mundo inteiro, inclusive artistas, personalidades do mundo inteiro, foram lá na casa João Inácio, né? É João Inácio, se eu não me engano, em Abadiânia. E a gente realmente é incontestável. São incontestáveis as curas que ocorreram lá. Mas de toda aquela atrocidade com que ele fez, de tantas testemunhas, de tantas provas, dos crimes que ele cometeu, a minha indagação é como a espiritualidade não o abandonou. Alô? Oi, eu entendi. Suponha que você disponha de uma tesoura enferrujada, mas ela ainda corta. Suponha que você disponha de uma enxada enferrujada, mas ela ainda capina. Suponha que você tenha um violão faltando uma corda, mas você ainda arranca algum som dele. Coloque de um lado o médium e coloque do outro os necessitados. Quem é prioridade? Os necessitados. Ah, mas o médium é falho, o médium está errando, o médium é moralmente equivocado, o médium é um sexólatra, o médium tem desequilíbrios variados. Para a espiritualidade, isso não tem a mesma importância do que produzir a benesse de cura em favor dos necessitados. E os espíritos, ao longo do processo, eles devem ter alertado o nosso irmão João de Deus várias vezes. Os espíritos podem ter utilizado trabalhadores da casa dele. Os espíritos podem ter utilizado familiares dele para alertá-lo. Os espíritos podem ter utilizado até uma pausa na mediunidade deles. Os espíritos podem ter utilizado até da doença, da enfermidade física que o acometia algumas vezes, para que ele pudesse repensar. Só que chega num limite em que os espíritos dizem assim: nós vamos ajudar as pessoas até aqui e depois nós vamos deixar ele entregue a si mesmo. Porque não foi por falta de alerta,
não foi por falta de orientação. Nós nos reunimos com ele no mundo espiritual por diversas vezes e ele acabou não nos escutando. Agora, nós vamos deixar que a verdade venha à tona e ele possa fazer a colheita que lhe cabe em relação à pessoa dele, a si próprio. Não se trata da mediunidade, mas ao ser humano, a ele próprio, que ele faça a sua própria colheita. Então, Tiago, essa é a dinâmica do mundo espiritual. Tem um livro do Divaldo Franco que versa a respeito disso. É uma pena que a minha memória esteja falhando no momento para dizer o nome do livro. Mas eu não sei se começa com trajetória. É um livro que é do Manuel Filomeno de Miranda, em que ele conta a história de um médium curador. E esse médium estava em desvio. Até que esse médium acaba tendo um ataque do coração. No caso do médium, isso, pronto. Samuel, aí, obrigado, Samuel. O livro é esse mesmo, Samuel. Trilha da Libertação. Não é isso? Trilha da Libertação. Dê uma lidinha nesse livro, porque ele é bastante ilustrativo, inclusive sobre o caso do João de Deus. Questiona-se hoje até se o livro já não estava, de alguma forma, com algumas modificações na história, falando do próprio João de Deus. Um outro esclarecimento que é muito importante, porque a gente vê alguns memes na internet e está lá o João de Deus identificado como espírita. Detalhe, João de Deus nunca foi espírita. Nunca. Por identidade doutrinária, ele nunca abraçou o espiritismo como doutrina. Ele era católico. Querem saber de outra? José Arigó, católico, do berço até a morte. Nunca foi espírita, propriamente dito. Agora, óbvio que muitos espíritas se acercaram dele e, de alguma forma, conversaram, trocaram ideias sobre mediunidade. Mas a identidade do indivíduo era católica. Isso não é nenhuma forma da gente tirar, né, tirar o nosso braço da seringa, como se diz, mas é uma forma de restabelecer a verdade, porque as pessoas não podem ver uma pessoa com mediunidade que já pensam que ele é espírita. E nem todo médium é espírita. Será que o Tiago conseguiu escutar? Eu caí 2 vezes aqui a conexão, mas eu compreendi sim, viu, Newton? Obrigado. Valeu, irmão. Deixa eu acrescentar mais uma coisa. Os espíritos hoje já acham que cirurgias espirituais são um desserviço ao espiritismo sobre a face da Terra. Então, esse trabalho tende a se acabar. Os espíritos notaram muito mais prejuízos ao movimento espírita do que benefícios. Temos mais perguntas, Nilton. Vamos lá, aproveitar todas. Joselyn pediu para falar sobre a cura do Templo de Formosa. A cura do Templo de Formosa. Eu queria que ela esclarecesse para mim o que é. Pronto, enquanto ele esclarece, eu vou passar para a próxima. Sandra comenta, não seria o caso de espíritos trabalhadores da luz ter uma grande equipe? Já havia espíritos se manifestando e falando que está naquele momento atendendo sobre a orientação do espírito X. Seria essa uma das razões de existir tantos Frides, Bezerra, etc.? Não, porque os espíritos, eles têm muita ética
e eles têm um caráter de organização que prima pela verdade acima de tudo. Então, o que nós sabemos a respeito do espírito Fritz é que ele cumpriu um papel enquanto cortou. Depois disso, não mais. Vou continuar. Júlio fala, como você disse no início de sua fala, Nildo, quando se referiu ao episódio de Pedro, que feriu a orelha de Malcolm, Jesus foi e é contra o uso de armas. Parece que a lição de Jesus permanece atual para os dias de hoje, quando há pessoas que não só defendem o uso de armas, mas também apoiam pessoas que o fazem. Qual a sua posição sobre isso? A minha posição já foi declarada. Eu creio que ficou claro que a minha posição precisa ser a posição do Cristo. Só mais uma. Sandra Maria diz, concordo com sua fala e já presenciei o caso de um médico que foi alertada e ainda assim ela não deu ouvido. E hoje ela não mais exerce a mediunidade suspensa, pois passou a mistificar e perdeu a credibilidade. Joselino completa que Pedro curou dizendo que não tem ouro nem prata. Nem prata. É Mas o lindo que isso. tenho, isso te dou. É lindo isso. O que tenho, a fé que tenho, eu te ofereço. Então, é lindo isso, porque é um ato de humildade e também uma lição de que não se alcança a cura por meio do ouro, nem por meio da prata, nem por meio de nenhum benefício. Então, tem muita gente que quer comprar os médiuns, viu? Tem muita gente que quer fazer elogios aos médiuns, tem muita gente que quer ser amigo do médium, tem muita gente que quer endeusar os médiuns. E os médiuns são pessoas comuns e que precisam ser tratados como irmãos, simplesmente como irmãos. Pronto, não temos mais perguntas, nosso tempo já está avançando. Alguém ainda quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Fique à vontade. Pronto. Quer Pode falar? falar. O que a suspensão da mediunidade acontece, Newton? Por doença ou enfermidade, para reflexão, por esgotamento orgânico ou psíquico. Então, existem variados processos. Para produzir uma lição no público que trabalha com aquele médium, e que muitas vezes exige demasiadamente daquele médium. Então, os espíritos podem fazer isso. Mas para a mediunidade é preciso muita honestidade. É muita gente querendo ser médium, sem ser. É muita gente em nosso movimento espírita exercendo uma mediunidade sem de verdade ouvir, sem de verdade ver, sem de verdade sentir. Então a gente fica pensando que é uma ruma de médium. E se imagina que você fabrica médiums. E não é verdade. Primeiro que a mediunidade tem que aflorar espontaneamente. Eu não posso forçá-la. Ivone Pereira defendia isso no livro Recordações da Mediunidade. É lícito que a mediunidade apareça naturalmente e que por nenhum outro meio se exija que ela exista. Então, se ela não flui naturalmente, você não tem que ficar querendo entrar dentro de uma reunião mediúnica. Para quê? Para se deixar levar pela sua imaginação ou por fantasias mentais. Por isso as mediúnicas precisam bater as informações se elas são reais, para que os médiuns não andem às cegas. Por isso as mediúnicas precisam ter um departamento de pesquisa. As casas precisam ter isso. Infelizmente, os obsessores não me permitiram criar esse grupo de pesquisa ainda na casa de Francisco. Todas as vezes que eu tentei, eu nunca consegui.
Porque as pessoas querem ser mais médiums do que observadores, querem ser mais médiums do que pesquisadores. E são raros aqueles que eu encontro com olhar frio e observador. A maioria se deixa levar por admirar médium tal ou médium qual, se deixam levar por causa da manifestação de espírito A ou espírito B, se deixam levar por mistificações. Então, a reunião mediúnica é algo que exige muito trabalho, e muito tempo, e muito estudo. Então, a reunião mediúnica, ela precisa estar pautada sempre por uma perspectiva de observação, de comparação e de verificação. E não deve haver, da parte de nenhum dirigente de mediúnica, receio em afastar uma pessoa quando sabe que ela não é médium. Tem que ser afastado, sim. Está ocupando um espaço que não lhe pertence, pode fazer outra atividade, muitas vezes muito melhor do que ocupando uma cadeira como médium sem ser médium. Então a gente precisa ter muita sinceridade, muita honestidade, muita transparência com esse trabalho. Sem medo de magoar, sem medo de ferir. Sempre respeitando a pessoa, mas sempre trabalhando com a verdade. Muito boa a palestra e os esclarecimentos, Nilton. Nós agradecemos imensamente a sua contribuição, a disposição do seu tempo e nos presentear com esses esclarecimentos. Fiquei todo o tempo com minha câmera desligada porque a internet está muito ruim, aí para não cair eu deixei a câmera desligada. Entendo. Certo? Muito obrigado pela acolhida de vocês, um grande abraço, que Deus ilumine a cada um. Prossigam colocando em primeiro lugar a necessidade de aprender. Se um grupo inteiro de 10 pessoas, cada qual estiver imbuído no propósito de se melhorar e de aprender, podem ter certeza que os benfeitores espirituais, espíritos superiores, estarão com esse grupo. Temos certeza disso, nós agradecemos muito. E pedimos para que você finalize com a prece final e em seguida damos por encerrado os estudos de hoje. Muito obrigada. Bom, eu vou quebrar o ritual. A gente sempre começa com a prece inicial, a prece final. Eu vou propor a vocês que, nesse momento, cada qual pense em si mesmo, como discípulo do Cristo. O que é que você tem feito? De verdade. Como é que você tem atuado como discípulo do Cristo? Na seara de trabalho em que você está inscrito. Qual é o seu propósito de verdade? Você se preocupa com o número de pessoas numa casa? Você se preocupa se as pessoas são curadas ou não? Você se preocupa se tem mediúnica ou não tem mediúnica? Qual é o foco maior do seu coração? O que é que de fato realmente tem movido você? Que a nossa oração seja essa reflexão, que a gente passe a pensar nisso. Que a gente possa realmente servir a Jesus sendo o instrumento dele na terra. E não existe um outro caminho senão o próprio exemplo. Não existe um outro caminho senão o próprio exemplo. O mundo já está cansado de hipocrisia. O mundo já está cansado de um Jesus fabricado por religiosos. O mundo está precisando de mais verdade.
mais verdade de cada coração. Uma busca mais sincera, sabe? De viver esse evangelho. Uma tentativa a cada dia. Um olhar sincero para si. Algo que vá além de um crachá ou de uma posição que se ocupe numa casa espírita. Isso não quer dizer nada. São só rótulos, são só funções. A questão é, você está crescendo? A grande questão é, você está evoluindo? De fato? É isso que nós precisamos pensar. E que assim seja em nosso coração. Um abraço, muita paz, muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite a todos.